Muito bem, bom dia, irmãos, para todos. Hoje é um dia especial, dia das nossas mães, uma criatura maravilhosa, onde Deus caprichou na sua textura, na sua forma de ser. Gostaria de ocupar todo o tempo de hoje para falar sobre ela, mas como o nosso tema é outro, fica aqui o meu beijo para todas as mães e que Deus continue abençoando cada uma. Queridos, assim, nós no último domingo estávamos tratando das responsabilidades do marido e ainda faltavam alguns temas sobre este mesmo assunto. E hoje eu dei uma recuada para trás, só pode ser para trás, né? No sentido de recuperar alguns destaques importantes e depois prosseguir, até para dar oportunidade para aqueles que não assistiram essa primeira sessão, domingo passado, poderem estar situados na mesma página que nós. Então, vamos aí, as 5 principais responsabilidades do marido para agradar e fazer feliz sua mulher. Ser o cabeça do lar, autoridade do marido sobre a sua esposa, amar e honrar sua esposa, ser amante de sua esposa, ser provedor e, finalmente, ser protetor. Vamos examinar cada um desses temas, abrindo, detalhando cada um deles como é necessário. A primeira questão, o marido de ser o cabeça do lar. Paulo enfatiza algo que já foi dito lá no Éden, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Que faz o paralelo com todas essas autoridades, e aqui não deixa dúvida qual é o papel do homem dentro do lar, o principal papel, o primeiro papel, vamos dizer assim. Mas, mais do que uma posição para o homem, é uma função e uma responsabilidade. Por que é que nós estamos enfatizando isso? O homem corre o risco de exigir reconhecimento dessa posição, sem que exerça a função e responsabilidade para as quais recebeu o governo do lar. Isso é muito importante que o homem atente para esse detalhe. Né? Eu sou o chefe aqui, eu sou o mandão, sim, mas você exerce a função, a responsabilidade, fica a pergunta para cada um responder. Claro, por certo que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se ao comando do marido. E há maridos que exigem isso, mas não assumem o encargo da função. Então, a pergunta, onde está, então, a sua moral para se posicionar como governante do lar se não exerce essa função, essa responsabilidade? A pergunta é para reflexão, cada um que se examine como está nessa questão. Por outro lado, não é incomum que alguns esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E, no fim, alguns homens ainda reclamam que elas tenham usurpado essa posição. É outro issue para reflexão. Né? Como que está tratando no seu lar essa questão? Paulo, em outro texto, ainda volta a enfatizar isso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ao assumir a função de cabeça do lar, também lhe é exigido do homem que venha a saber como fazer isso e depois efetivamente fazer. Como fazer? A autoridade do marido sobre a esposa. Vamos ver o que significa isso, até onde vai isso. Tá? O quanto isso é importante, o quanto isso é relevante. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, ela está sob a autoridade do seu pai.
Até recomendamos que aprofunde esse assunto consultando essa passagem de Números, capítulo 30, os primeiros 15 versículos. Quero destacar uma coisa muito interessante, que ao fazer essas reflexões eu identifiquei. É o seguinte: quando uma filha sobe ao altar, escorada no braço de seu pai, experiência pela qual passei já 2 vezes, o pai a entrega ao futuro marido, transfere o governo, a autoridade que tinha sobre ela, transfere o encargo de dela cuidar, sendo um protetor e um provedor, e transfere, sobretudo, o encargo de amá-la por toda a vida. Um pai extremoso que cuida da sua filhinha desde a tenra idade até ela chegar à fase em que ela pode, então, contrair núpcias. Ele tem um zelo todo especial. O que um pai quer ver no seu genro, no futuro marido da sua filha? Ele quer ver todo esse zelo. Ele almeja que ele possa estar dando todo esse cuidado para ela. É legítimo esse pensamento. Agora, onde é que começa toda essa compreensão? Começa muito antes do dia que sobe ao altar. Por isso que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos e filhas, desde a infância, preparando-as para o relacionamento mais importante que um dia virão a ter, seja como marido, seja como esposa. Não é preparar só as filhas, é preparar os filhos também para que eles tenham uma visão de como é que deverão tratar de suas futuras mulheres. Não é algo para ser feito só num curso de noivos, é para vir desde lá atrás, um ensino sistemático, onde naturalmente, né, os filhos e as filhas vão estar olhando para o seu pai para ver se enxergam nele esse modelo daquilo que ele está preconizando. É outra responsabilidade também de ser modelo, como veremos mais adiante. As mulheres não devem ouvir falar de submissão ao marido só depois de serem adultas ou até casadas, pois provavelmente vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser de domínio ou de controle, quando na verdade retrata proteção. Precisam ter esta compreensão. Isso tudo também vai ajudar ela a saber escolher o seu futuro companheiro. Ela vai querer ver no seu futuro companheiro essas premissas de que ele é capaz de desenvolver depois que ela estiver com ele. Por certo que estamos aqui presumindo que tal pai tem exercido corretamente sua função e responsabilidade de governabilidade do seu lar, pois isso facilitará sua filha adotar a mesma submissão ao seu marido. Percebam como é importante toda essa experiência dentro do lar ainda para ela se adaptar a esta função, né, que Deus deu para a mulher de submeter-se ao marido, né? Submeter-se a uma autoridade amorosa, uma autoridade que zele por ela, que a ame, né, de forma especial como Cristo ama a sua igreja. Né? Em todo o tempo aqui estamos sob o pressuposto de que tais maridos estarão amando suas esposas, tal como Cristo ama a sua igreja. Sempre lembrando essa premissa, né? Sem a qual a gente se desgoverna, vai para um lado e para outro e não atinge o alvo, a meta, enfim, Deus coloca para nós, né? Como maridos. Né? Sobre autoridade e autoritarismo. Acho importante a gente fazer um destaque sobre isso, porque autoridade não é autoritarismo e vice-versa. Vejam bem, assim como Deus é o cabeça de Cristo, assim como Cristo é o cabeça do homem, mediante uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar. Cristo claramente advertiu-nos a não buscar dominar os outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Não é chegar em casa, chutar os sapatos para os lados, deitar no sofá e gritar para a mulher: mulher me traz isso, mulher me traz aquilo. Né? Chegar ao lar com o espírito de servidor, não de ser servido. Né?
apenas uma imagem grotesca, mas que certamente já devemos ter visto ou ouvido falar de atitudes dessa maneira, né? Que então são erradas, né? Bom, pelo contrário, então, o que Jesus nos ensinou? A exercer uma liderança servidora. E o padrão sobre servir está nessa passagem que nós vamos ler agora. Ela não é aqui especificamente aplicada aos maridos, mas é o princípio de servir, que Jesus deu exemplo. Vamos lá. Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Sobre eles, os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebam, né, que não é uma aplicação para os maridos, mas é o princípio básico de ser servo. Agora nós vamos ver com mais detalhes aonde que se aplica isso na vida do casal, né? Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher, sim, e depois também aos seus filhos. Isso envolve dar direção, tomar decisões, não com abuso, tirania ou falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais, ele mostrou como é que deveriam exercer a autoridade que Deus lhes confiou. Agora aqui nós vamos estreitar para chegar no homem, né? A seguinte passagem, por outro ângulo, torna a evidenciar o padrão de servo, destacando que o marido deve ser um modelo. Vejamos, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ele está falando aqui para os presbíteros. Mas isso se aplica também à questão que envolve o homem no lar. E vamos ver isso agora com maiores detalhes. O governo espiritual no lar. Ser o cabeça do lar envolve conduzir não apenas as questões naturais da vida familiar, mas também e principalmente o governo espiritual do lar. Então, ao falar das qualificações necessárias para quem deseja episcopado, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de, antes de desejar governar a casa de Deus, governar bem a própria casa. Aí está o texto. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui cabe um parênteses para dizer o seguinte: é comum, de tempos em tempos, na igreja, fazermos sondagens na igreja, perguntar o que a igreja acha, quem deveriam ser os líderes a serem votados, a serem eleitos, e aí se consulta os homens se querem ou não aceitar tais cargos, se vierem a ser eleitos, e aí está um parâmetro, entende, para estes homens, nós, enfim, de modo geral, se avaliar para ver se está governando bem a própria casa, e então dizer sim, eu sou o candidato, ou então dizer, olha, não dá, eu preciso me corrigir primeiro, para numa outra oportunidade, quem sabe eu possa aceitar. É um padrão de avaliação. Ao dar as mesmas orientações a Tito, o apóstolo deixa claro que os filhos não devem apenas ser bem educados por seus pais, mas devem ser cristãos genuínos. Essa característica revela uma família, naturalmente, que é governada espiritualmente. Mas vejam o texto, irmão, olha a seriedade e a contundência do texto. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade
constituísse os presbíteros, conforme te prescrevi. Quem são eles? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Percebamos que não podia ser mais claro, não? Quem é o homem, quem são os homens que podem se habilitar a governar a igreja? Quem que está com a casa em ordem? Quem que está com a casa em ordem? É sério isso. O chefe de família deve conduzir sua casa no temor do Senhor. Isso não é uma missão apenas de um candidato ao ministério. É uma missão de todo cristão. Para ser líder, em primeiro lugar, eu tenho que ser um bom governante do meu lar. Porque o ministro deve servir de exemplo, pois dele é requerido o modelo que os demais cristãos devem seguir. Isso aqui é muito interessante. O ministro deve servir de exemplo, pois dele é requerido o modelo que os demais cristãos devem seguir. Ora, como que os cristãos vão seguir um líder se ele não é modelo? E aí já vamos fazer a segunda pergunta. Como que os filhos vão se tornar modelos dos seus lares se os seus pais não são modelos? É uma responsabilidade muito séria. Queremos que os nossos filhos tenham um lar cristão correto, temos que começar em casa enquanto eles estão conosco. Aqui uma coisa que os homens vão gostar, entendeu? As mulheres não fiquem incomodadas com isso, mas é uma possibilidade que possa acontecer no lar, então a gente precisa enfatizar. Olha o título. O homem não se deve deixar manipular. Por quem? Pela sua esposa. Devagar, calma aí, senhoras ouvintes, entende? A gente já vai explicar o que significa isso. Sabe-se que tantas vezes as mulheres não precisam nem gritar ou tentar convencer o homem a fazer alguma coisa. Apenas adotar alguma coisa assim insinuante, com seu charme, suas habilidades de persuasão e influência, que certamente elas têm. Não vamos duvidar disso para não sermos ingênuos. Há exemplos disso na Bíblia, inclusive com advertência. É só pegar a história de Sansão e perceber, embora fosse um homem que ninguém pudesse dobrá-lo à força, as mulheres faziam isso, como a gente dizia na gíria em outros tempos, né? Gato e peteca, né? Uma simples frase de chantagem emocional, do tipo assim, você não me ama, se me amasse não faria isso. Foi isso que essas mulheres que estavam cercando Sansão fizeram. E tiveram êxito? Infelizmente tiveram. Entende? Então, daí porque é importante essa advertência. É claro que nós não temos nenhuma expectativa de que nossas mulheres sejam qualquer coisa parecida com essas aqui, com certeza, né? Mas não é demais a gente advertir para que elas não venham a ser tentadas a copiar Dalila e essas outras aí, entendeu? Isso não tem um fim proveitoso, não. Pelo contrário, terrível. Mas olhem lá em Juízes a história dessas mulheres para se certificar do que nós estamos advertindo aqui. A frase, se você me amasse, não agiria assim, teve mais força sobre Sansão do que toda a força física que o Senhor pudesse ter manifestado em sua vida. É impressionante isso. Sansão experimentou um poder sobrenatural nele, na prática, vivenciou isso, e, no entanto, se dobrou com essas conversinhas aí que foram, onde manipularam a emoção dele. Se deixou levar por isso. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, porque isso vai trazer desastre para o nosso lar também, né? O homem tem o dever primário de assumir o governo do lar sem se deixar manipular. Essa historinha aqui não entra aqui em casa, entendeu? Então, mulheres, nem façam, nem tentam fazer isso, tá? Evite esse tipo de coisa, porque o homem é frágil também, entende? Ele quer agradar a mulher e, de repente, cede e faz algumas coisas que não deveria. Ele tem que ter uma atitude no temor do Senhor de saber o que é certo e o que é errado.
É lógico que parte da função de ajudadora da mulher é auxiliar o marido a tomar decisões com bons conselhos. Coisa boa é ter uma esposa, uma ajudadora idônea, que nos ajude a refletir, que nos ajude a tomar decisões. Mas a palavra final é do homem. E ele deve buscar, de todas as formas, um consenso com a sua mulher, e não simplesmente a decisão é essa. Não é assim. Entendeu? Ele tem que buscar, com amor, com carinho, com dedicação, essa compreensão e esse consenso. Né? É um trabalho lento, mas firme. Né? Não pode ser, não pode titubear com relação àquilo que é certo. Ela sabe que poder de persuasão pode ter sobre o marido. Então, aqui é um recado. No temor do Senhor, ela precisa usar bem essa sua capacidade. Usar essa capacidade para o bem. Aconselhar, sugerir, dar força para o marido quando ele está com as suas decisões a serem tomadas. Né? Toda tentativa de controle e manipulação deve ser firmemente resistida. Começar por ela, que não deve atuar, e por ele, que finalmente deve reagir de forma firme. Agora, é alguma coisa que as mulheres vão gostar, entende? Muito. Né? O homem deve amar sua esposa. E o primeiro recado é esse. Amar é mais do que sentir, é decidir doar-se. Às vezes é sacrificial. Como assim sacrifício? Amar a mulher? Sim, você tem que abrir mão de certos gostos, de certas atitudes, de certos programas, uma série de coisas. Tem achando farto aí, não? Tá tudo bem. Então, amar é decidir doar-se. Se o amor, em especial o conjugal, fosse apenas algo meramente espontâneo, como é o conceito de paixão, que muitos possuem, não haveria necessidade de recebermos uma ordem divina acerca de amar a esposa. Por que haveria essa ordem? Deus sabe o que está falando. Né? Ele sabe que nós podemos apenas amar na base da paixão, que é efêmera, ela vai e vem, oscila. Né? Esta ordem é para ser exercida independente das circunstâncias. Então, é profunda, é uma base sólida. Né? Se Deus ordenou amar, é porque podemos fazer isso por escolha e por decisão. E é isso que Deus quer. Né? O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Uma afirmação de John Stott. Muito oportuna essa afirmação. O amor cristão não é vítima de suas emoções. Não depende delas, mas serve da nossa vontade. É decisão. Eu decido amar minha esposa. Né? Na alegria e na dor. Foi dito lá no altar. Né? E é para ser exercido, né? Naturalmente, dia após dia, enquanto viverem juntos. Então, eis o padrão contido no mandamento divino. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós já ouvimos esse texto tantas vezes, mas agora, com essa ênfase que nós estamos dando aqui, maridos, amai, veja, é uma ordenança. Né? É exatamente o que nós falamos aqui, é uma tomada de decisão. Deus manda e eu vou fazer, independente se ela está me incomodando ou não. Ou se ela está correspondendo ou não. É para amar, entende? E depois nós vamos ver, gente interessante, que na medida que se exerce isso, nós também vamos alcançar resultados muito bons com a nossa esposa quando elas perceberem que nós estamos fazendo isso independente das circunstâncias. Não apenas amar sua esposa, mas fazer isso dentro do mais alto padrão de entrega, ou seja, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu fazer uma pausa e um parênteses aqui. Eu falei para o Beto hoje de manhã que nós tínhamos falado que faríamos nesse domingo alguns momentos de perguntas e respostas.
decidimos que o melhor é fazer isso no último domingo. Usar todo o tempo para a gente ficar à vontade no diálogo. E dessa maneira a gente vai aproveitar bem agora esse tempo e depois damos uma abertura maior para perguntas e respostas. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão para a gente acrescentar nesses estudos, anote e pode até antecipar, manda um e-mail para a gente já ir preparando de forma adequada essa última sessão do último domingo de maio. Fecho parênteses. Seguindo. O amor é mais do que um sentimento involuntário. Importa lembrar em que condição Jesus amou a sua igreja. Como é que foi isso? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui está uma premissa para o homem. Eu amo. Se o padrão de amor é esse, de Cristo, que aconteceu que ele amou primeiro e depois nós o amamos, por que isso não será verdadeiro na minha relação com a minha mulher? Se eu fizer, se eu me doar, se eu decidir amá-la de todo o coração, de todo o tempo, como que ela não vai corresponder a isso? Até é possível que não, mas que as chances de que isso dê certo é muito grande. É muito grande. São reflexões, são premissas que é importante nós termos bem presente na nossa mente para o enfrentamento de situações que às vezes são difíceis, entende? Porque são personalidades distintas, às vezes as vontades não são as mesmas e cria-se uma discussão que precisa ser atenuada e resolvida com esses parâmetros. Não é uma teoria, são premissas básicas muito importantes para o relacionamento bem continuado no lar. Né? Foi o que Jesus fez por nós. E esse é o padrão que devemos repetir. Quando um homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que sonhou e muito mais e muito além do que ele merece. Não é bíblico, mas é uma afirmação muito interessante desse cidadão, Charles Stanley. Né? Quando um homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito mais além do que ele merece. Ou seja, ele constrói nela, entende? Algo que retorna depois para ele. Não é vazio esse amor do homem, essa doação. Volta, né? Corresponde. Né? Não faça isso e vai ver o que vai corresponder. Né? Não vai ser coisa boa. Né? Pelo fato de Jesus a si mesmo se entregou pela igreja, portanto, o bem de quem amamos deve ser promovido, ainda que em detrimento de nós mesmos. Isso é amor sacrificial, o qual, depois de exercido, mostra quanto prazer ele pode proporcionar. Abro mão de alguma coisa que eu gostaria, que seria a minha vontade, minha prioridade, em favor da minha esposa. A esposa não vai ver isso? Vai. E vai, naturalmente, se sentir amada, né? Sentir prestigiada. E isso também tem retorno para o outro. Tudo que o homem faz, em termos de doação, em termos de, entre aspas, sacrifício, pode ter a expectativa, se não absoluta, mas muito próxima disso, de que haverá um retorno muito bom. Então, é dar atenção mesmo quando cansado. Quando não é fácil isso aí. É abrir mão de algo importante em favor do cônjuge. Pode ser até um programa de televisão. Né? Quer ver um jogo, a esposa quer ver outra coisa, eu abro mão, não tem problema. Agora, a esposa também tem que ser sensível, né? E não ficar sempre esperando que o seu marido se sacrifique. Né? Não é justo. Né? Aí a sensibilidade, aí a vontade também de corresponder, entende? Ao amor que o marido apresenta. Senhoras, mulheres queridas, estamos ouvindo, por enquanto nós estamos falando dos deveres, da expectativa deles. Né? Vai chegar a sua vez, onde nós vamos ver o quanto vocês podem ser fantasticamente corresponderem a isso tudo e usufruírem disso, entendeu? Ao corresponderem. Né?
Enfim, agradar o outro e não a si mesmo. Tá? Por certo que os presentes podem expressar amor e carinho, mas amar é mais do que isso. Alguns maridos que, entre aspas, querem comprar, digamos assim, a atenção das mulheres com presentes. Nada contra os presentes. Claro que sim, devemos dar. Mas eles não devem substituir a nossa atitude de carinho, né? Porque amar é mais do que presente. Diz esse autor aí, é mais fácil dar coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. No fundo, as nossas mulheres querem a nós mesmos, né? Gostam de presentes, mas quando nós nos damos a elas, elas ficam muito felizes, muito completas de si mesmo, porque estão vendo que alguém as ama independente de qualquer circunstância. O amor também tem a ver com a atitude de respeitar, de tratar bem. Isso está expresso nessa carta aos Colossenses. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Podia ser mais explícito? Não. Né? Então, amar também tem a ver com esta forma de tratar. E, às vezes, o tratamento verbal pode ser muito ruim, muito doloroso para as mulheres que são muito mais sensíveis do que nós. Temos que entender isso, né? Se não quisermos magoá-los. Né? Qual é o padrão? Pedro nos dá o padrão. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher uma parte mais frágil, e tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Olha bem, olha a advertência, né? Se nós não praticarmos isso aqui, não vai adiantar orar, não. Entendeu? Vai interromper as orações. Deus não vai escutar. Vai lá, te acerta primeiro, entende? Né? Tome a atitude adequada de consideração, mas depois você vem falar comigo. Esta é a advertência. Né? Acho notável esse texto, entende? Em termos de orientação do nosso procedimento. Não adianta xingar a esposa e depois vir falar com o Senhor. Agora, assim, pense num vaso de porcelana chinesa. Eu tenho 2 xícaras ainda que eu herdei da minha mãe. Elas devem ter uns 80 anos, eu devem ter essas xícaras. Eu não ouso tocar nelas com medo de que elas quebrem, porque é quase uma folha de papel. É lindíssima. Ela está no armário, né, numa prateleira onde não tem mais nada para protegê-la. Essa é uma porcelana delicada. Então, imagine isso, bem frágil, que você nem pode apertar muito. Esse vasinho delicado sou eu. É o que você está levando para casa ao casar-se comigo. Isso foi uma expressão dessa senhora, ou da moça, então, Kelly, né, que veio se tornar esposa de Luciano, que é uma das pessoas que nos inspirou para fazer essas reflexões que vocês estão ouvindo. Achei isso demais. Pense num vaso, esse sou eu. Você vai levar para casa um vaso muito delicado. Um vaso delicado que o meu pai cuidou muito de mim. Me tratou assim, com todo o carinho. E eu espero que você vai cuidar de mim assim também. Eu acho bom uma visão desta nas nossas mentes, no curso da nossa vida com nossas esposas, para saber que elas são assim, e elas têm essa expectativa. Cuida de mim com carinho. Tá? Ok, maridos, precisamos nos arrepender diante de Deus quando não amamos a esposa assim como Cristo amou a igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui fazendo algumas referências, um quadrinho para pendurar lá, não digo na geladeira, mas no nosso escritório, né? Desses parâmetros aqui. Arrepender diante de Deus quando não amamos a esposa, assim como Cristo amou a igreja. É uma reflexão que precisa ser feita sistematicamente. Nós precisamos nos arrepender com nossas esposas, reconhecendo onde falhamos. Precisamos fazer isso, pedindo perdão. Nós precisamos orar e nos policiarmos para não viver sempre tropeçando nas mesmas coisas. Então ela vai dizer assim, de novo, mas de novo, infelizmente,
eu fiz de novo, mas nós não precisamos fazer isso. Ou melhor, nós não devemos fazer isso. Vamos corrigir, erradicar, né? Porque senão elas vão acabar dizendo assim, bom, cada vez que você pega, e está acontecendo quase todos os dias, né? Ou pelo menos algumas vezes por semana, o que está acontecendo? Por que não te determina a erradicar isso? O que te falta? Talvez ela não faça esse discurso, mas está na cabecinha dela. E está certo em ela pensar assim. Nós precisamos ter cuidado com isso. Não só de assim, se eu fizer, eu vou lá, peço perdão, ela me perdoa e fica por isso mesmo. Como assim? Isso é uma desconsideração desculpável, no fim, entendeu? Repetidamente, sem se corrigir. Bom, cuidado com a indiferença. Amar a esposa é importar-se com ela e com o que é importante para ela. Precisamos atentar para o seguinte padrão de amor. Já estão vendo o que estamos falando, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo suporta. Você imagina um homem que não tem temor do Senhor e olha para um negócio e diz, mas eu não vou me casar, então você tem tempo. Isso é tudo isso aí, entendeu? É muito encarne, se assusta com isso. Né? Por isso que, quando estamos falando com pessoas que ainda não conhecem a Cristo e colocar um padrão desse diante dele antes que ele se converta a Cristo, nós estamos convidando ele para não se converter, entendeu? Ele precisa primeiro enxergar o amor de Deus, né? Para depois nós colocar sobre ele parâmetros desta forma. Para nós que já somos filhos de Deus, olhar para isso, nós aceitamos isso com facilidade. Se vamos fazer, se conseguimos fazer, é outra história. Mas esta é a ordem. Este é o parâmetro de comportamento. E com o amor de Cristo, com o Espírito Santo em nós, isso tudo é possível. Com o Espírito Santo, não só em nós, mas atuando em nós. E para atuar, ele precisa da nossa submissão. E submissão aqui significa desejar que ele nos capacite a fazer isso. Veja que é uma sequência, né, de raciocínio. Nós precisamos desejar e dizer para ele, toma conta de mim para que eu possa fazer isso. Porque a maior parte, se não tudo, o que nos é exigido por Deus só é possível ser feito no âmbito sobrenatural, ou seja, sob a influência e a capacitação do Espírito Santo. Não é obra da carne, é obra do Espírito. Até porque, com isso, nós não podemos, nem devemos nos vangloriar por nada disso, porque é Ele que nos capacita a adotar e realizar este padrão altíssimo. Mas possível, porque Deus se nos pede, porque é possível. E é possível porque é o Espírito que nos capacita. Premissa fundamental para nós entendermos e aceitarmos o padrão de Deus. O homem deve ser amante de sua esposa. A amante, aqui não é o amor e honrar como nós vimos lá, é amante físico mesmo. Vamos fazer uma distinção entre o dever do homem de amar sua mulher, o que envolve o carinho, apreço, dedicação, cuidado e valorização, e o de ser amante de sua mulher, o que conota a expressão física do amor, da intimidade e vida sexual do casal. Eis a base bíblica para isso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Igualdade. O que quer dizer esse texto? Que um tem que estar preocupado em satisfazer o outro. Quando isso se encontra no caminho do meio, é uma maravilha. Quando só tem de um lado, não funciona. E não funciona mesmo. É só fazer uma reflexão sobre isso, porque ninguém é perfeito nisso, entende? Mas que o parâmetro é esse, é. Maridos, coloque diante dos seus olhos a seguinte máxima. O prazer da sua esposa no ato sexual depende da sua decisão
da sua sensibilidade e da sua dedicação. É conhecido o antigo ditado que prontidão sexual funciona assim. O homem é como um fogão a gás. Tu vira o botão, acende, entendeu? É automático. A mulher é como um fogão a lenha, ela acende e queima devagar. É bom lembrar isso, fogão a gás, fogão a lenha. A mulher vai devagar. E tem que entender que é assim, porque é sensível. Tá? Então, precisamos perguntar, porventura será incomum encontrar em alguns lares homens querendo fazer sexo e as mulheres querendo fazer amor? Em parênteses, a gente ouve na literatura, enfim, na mídia e tudo mais, só falar em fazer amor. Nós sabemos que a maior parte dessas atitudes, enfim, dessas performances, não estão fazendo amor coisa nenhuma. Estão fazendo sexo na base da paixão, na base do interesse, faz sexo e vai embora, entendeu? Não está nem aí um para o outro. Nós estamos falando de fazer amor. E o homem é possível, mesmo dentro do lar, amando a sua esposa, né, está querendo fazer sexo sem levar em consideração que a mulher é uma parte sensível e que ela precisa tranquilidade, muita demonstração de carinho para você poder chegar a, então, com ela fazer amor. O princípio sobre essa diferença de facilidade ou prontidão em se desfrutar a plenitude do momento de intimidade física do casal, que é o orgasmo, é algo que começou lá no Jardim do Éden. É antigo, como a criação do homem e da mulher. Olha lá. E a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e isso por causa de ela ter tomado a iniciativa de desobedecer a Deus. Em meio a dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Caramba! Ele te governará. Parece que, então, neste governo, ele pode exigir o prazer que ele quer, porque não é assim. Por isso que governar o lar nas coisas práticas e nas coisas espirituais tem parâmetros. Esse governar tem que ser com muita sensibilidade. Quer tomar da mulher o prazer ou você quer repartir com ela? Como é que você vai governar isso? Com meiguice, com a atitude sensível ou de forma autoritária? Claro que não autoritária. Já vimos isso lá atrás, há poucos instantes. Seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, perguntemos, de que tipo de desejo Deus está falando aqui? Desejo aqui significa desejo, anseio, avidez de um homem por mulher e de mulher por homem. Então, nós não estamos falando de outro tipo de desejo que não seja o sexual mesmo. A expressão ele te governará ou dominará aqui não se refere ao governo do lar, mas que o desejo sexual da mulher dependeria do homem para ser ou não satisfeito. Interessante isso. Assim como juízo de Deus, além das dores de parto, Deus disse à mulher que o desfrute dela, quanto ao seu desejo e satisfação sexual, dependeria da decisão e atitude do seu marido. Como que ele vai tratá-la? Como que ele vai iniciá-la para o ato de amor, não só o ato de sexo? Aqui é um aprendizado muito interessante. Sabendo disso, o homem tem que começar do modo certo, entendeu? Colocando o seu desejo no fogão a lenha, entendeu? Devagar, sensibiliza a mulher primeiro, entendeu? Tem a lenha em casa, entendeu? Compreende? Não queira só usar o botão do fogão a gás, ligeirinho. Não, isso não é fazer amor. Tá? É lamentável ouvirmos de muitas mulheres que perderam o prazer pelo sexo, pelo fato de que seus maridos não se empenham em fazer amor, mas apenas fazer sexo. Terão elas vontade de fazer esse sexo sem amor?
Provavelmente, para não dizer certamente, não. E como se isso não bastasse, assumem as mulheres, ou são acusadas, equivocada e injustamente, que são frígidas. Quando a causa está na insensibilidade de seus maridos, que nada semeiam durante o dia e depois querem fazer a colheita antes de ir dormir. Não dá certo, não vai funcionar assim. Tá? Temos que refletir sobre isso. Funciona assim, semelhante a uma operação num banco. Para sacar, você primeiro precisa depositar. Então não vai ter fundos. Né? A expectativa vai ser frustrada. Então, maridos. Eu disse maridos, né? Não só maridos. Papariquem suas esposas com elogios, atenção, palavras carinhosas, gentilezas, né? Durante todo o dia, né? Com coisas diversas, práticas. Mostrem que elas têm em consideração. E vocês terão excelentes momentos de sexo com amor. Mas façam isso com sinceridade e espírito de doação e não de manipulação. Então, um lembrete aqui sobre o despertamento dos desejos. No homem, o despertamento vem pelos olhos, na mulher, pelo ouvido. E antes do clímax, vem o clima. Precisa criar o clima para alcançar o clímax. Tá? Coisas práticas, mas necessárias. Aqui nós fechamos, então, esses primeiros assuntos e vamos para o provedor da sua esposa. O homem é isso. Tem uma coisa muito interessante aqui nesse conceito de provedor. E vai pegar aqui os jovens, inclusive, antes de casar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, que ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Como também Cristo o faz com a igreja. Esse é o parâmetro. É o papel do homem de trazer ao lar a provisão como uma expressão do seu cuidado por ela. E, claro, para os filhos também. Enquanto ainda solteira, a mulher tem na pessoa do seu pai o seu provedor. É ele que faz isso. E a filha está observando o pai. Entende? Como é que ele faz. Né? E se o faz bem, e tomara que faz bem, porque tem que ser modelo, ela vai ter expectativa de escolher um homem que faça o que o seu pai faz com ela. Entende? Um provedor. Né? No entanto, quando um casal contrai a aliança nupcial, estão os dois deixando pai e mãe para se unir e tornar-se uma só carne. Quando o provedor passa a ser o marido de tal mulher. Há uma substituição. É deixar para que alguém, entende, assuma essa função. Isso não impede que a mulher auxilie o homem nas questões financeiras. Notadamente, se ele não tem habilidades para tanto. Uma ocasião, eu estava fazendo exercícios com um personal trainer, ele disse assim, o Rudy, o pai da minha mulher é um excelente economista, conhece bem finanças, e a minha esposa aprendeu com ele. Ela tem uma expertise medonha nisso. Então, o que eu faço? Eu chego em casa no final do mês, pego o salário e entrego tudo para ela. E ela administra isso maravilhosamente bem. E nós nos damos muito bem com isso. Ela presta conta do que ela está fazendo, mas eu não saberia fazer o que ela faz. Aqui está a questão de habilidades. Nós podemos discutir isso, não que está entregando o governo para a mulher, mas ela está sendo uma auxiliar idônea para ele, fazendo o que ela sabe fazer melhor do que ele. Tá? Não é não é padrão, mas é um exemplo interessante, né, onde o homem e a mulher se entenderam bem nessa questão de responsabilidade. Portanto, antes mesmo de casar-se, o homem já deve estar preparado para ser responsável e ter condições de oferecer suprimento ao lar. E isso está divertido. Olha lá o que diz em Provérbios. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida.
caramba, isso aí devia estar em letras garrafais nos cursos de noiva. Aliás, desculpa, não. Eu vou me corrigir. Isso tem que estar lá na vida dos adolescentes, onde os pais devem estar falando com os seus filhos. Não saia namorar de forma inconsequente, entendeu? Se você ainda está longe, entende, de ter uma satisfação como essa. E se tu for namorado precocemente, saiba que tu não vai poder se casar enquanto isso aqui não estiver definido. Senão tu é irresponsável. Como pai, eu não vou... nenhum pai vai entregar sua filha, entende? Senão isso aqui não estiver absolutamente resolvido. Então eu vou pensar nisso. Vai pensar nisso. Vai ser responsável. Seja homem ou seja mulher. A mulher olha para isso, a filha, e diz assim, eu preciso conversar, né? O dia que eu escolher, ou se já tiver escolhido, conversar sobre isso. E o rapaz tem que enxergar isso aqui. Não pode iniciar uma vida a dois de forma irresponsável. A negligência no cuidado natural de provisão para com a família vem severamente condenada na palavra de Deus. Ora, diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Cuidados, né? De forma geral. Né? Nós precisamos ser modelos para o mundo também, né? Se quisermos convencê-los com o nosso testemunho. Temos um fato novo na nossa modernidade. Ou seja, as mulheres passaram a desenvolver atividades profissionais fora de seus lares, com vistas tanto a uma realização profissional, quanto a completar os recursos financeiros para o suprimento da casa. Para quem já passou mais de 2/3 da vida e olha lá para trás, nós lembramos que houve outros tempos que as coisas eram mais fáceis, entende? Em termos de conquista profissional e de recursos, né? Havia estabilidade maior nos empregos, entende? Isso tudo hoje ele está muito efêmero, muito transitório. Né? Então, é uma nova realidade. Como é que a gente resolve isso? As necessidades, os desejos de ter conforto aumentaram. A gente vivia de forma mais simples lá atrás, né? Ir a restaurante era uma raridade, hoje a gente quer ir todas as semanas, coisas que valem, né? Os estudos tinham custos menores, hoje são muito maiores, né? E assim, por aí vai. Então, não há como negar esse direito às mulheres. Né? Todavia, não será preciso enfatizar que isso não deverá comprometer o cuidado com a criação e educação dos filhos, pois isso ensejará consequências tantas vezes irreversíveis. Isso que está em amarelo aqui, ele precisa ser considerado. Tá? Não dá para jogar os nossos filhos, terceirizar eles, sem que isso aqui seja garantido. Né? Sem que isso aqui seja garantido. Isso precisa ser bem planejado e considerado, mesmo antes de um jovem e uma jovem subir ao altar, para garantir uma adequada criação dos filhos. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos viver com menos ou vamos viver com o necessário para darmos um bom ensino, educação para os nossos filhos, mas isto aqui não pode falhar. Isso aqui não pode falhar. Naturalmente que isso aqui seja uma discussão medonha, né? Mas aqui no nosso texto nós estamos, sim, concordando que a mulher pode sim, ter essa atividade, mas isso aqui precisa ser garantido. Como fazer? Que cada um busca a sua solução. Tá? Não há um padrão para isso. Não há um padrão. Eu sei que tem muitas mulheres que concluíram seus estudos, inclusive de ordem superior, entende? Tem profissões e acabam muitas vezes usando dessa atividade apenas meio expediente. O outro está com os filhos. É uma forma, não é padrão. Entende? A profissão permite isso, adotam isso. Né? Não querem abrir mão da criação dos seus filhos. E outros simplesmente, não, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar dos filhos até quando eles precisarem de mim. É uma outra solução. Cada um escolhe, mas isto aqui não pode ficar prejudicado.
Quem perde os filhos da adolescente, talvez perca-os para sempre, ou vão ter muita dificuldade em recuperá-los depois, quando adultos. Por quê? Nós vamos ver adiante o quanto é importante nós, pais, né, homem e mulher, sermos modelo para os nossos filhos, entende? Porque seremos os primeiros modelos. Eles poderão adotar outros posteriormente, mas nós devemos ser os primeiros modelos. Inclusive os primeiros líderes, né? Padrão de liderança. Beto, podemos ir mais um pouco ainda? Beto está fora. Pouquinho. Pouquinho. Deixa eu ver quanto é que nós temos aqui. É bem rápido aqui. Até porque a gente não se estende muito desses dois temas. O homem deve ser o protetor de sua esposa. Tomou, pois, o Senhor, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Antes de criar a mulher e instituir a família, já referimos que o Criador definiu o papel do homem. Como? Provedor do lar, lavrar o jardim para dele sair o sustento. E proteger a sua família, guarda de qualquer ameaça do jardim. Que tipo de proteção o senhor tinha em mente nessa hora? É uma pergunta. O dever do marido de proteger a sua esposa e filhos. Começa como? Pela responsabilidade de exercer devidamente o seu papel de governo espiritual e estender a cobertura de oração à sua casa. E segundo, envolve o papel de ensinar sua casa a andar na palavra de Deus e assim protegê-los da influência do mundo e do pecado. Isso é proteção. E ainda, proteger sua esposa no aspecto físico, vale dizer, ser o guarda-costas dela, né? Estão dispostos até a levar bala por ela. Uma expressão interessante que a gente ouviu e plagiou aqui, né? Colocamos aqui, achei interessante, levar bala por ela. Finalmente, também no âmbito emocional, o que é muito importante, porque para a mulher é sensível, ela chora mais facilidade do que nós, e nesse chorar está toda uma revelação da fragilidade emocional dela. Ok, então é isso aí, tá? Os deveres da esposa vai ficar para o próximo domingo. Espero que vocês tenham aproveitado. Que bom que isso fica gravado, porque é muito conteúdo, são muitos parâmetros, muitas premissas que precisam ser reexaminadas, refletidas, para finalmente elas serem implementadas em nossas vidas. Tá? Quem pode ser professor nisso? Aliás, eu não aprecio muito o título do professor que está no título dessa lição aqui, porque, com toda a sinceridade, eu gostaria de estar sentado onde vocês estão e ouvindo alguém que realmente tem expertise nisso. Né? Se eu posso ter alguma coisa a contribuir com vocês, são os 55 anos de casado, onde tiveram tantas derrotas, entende? Mas tiveram vitórias. Né? E a vitória está no fato de eu estar aqui compilando isso e compartilhando com vocês algo que é importante, que é notável para as nossas vidas no lar. Amém. Deus os abençoe e que tudo isso aqui possa ser incorporado de forma completa na vida de cada um de nós.